Olá galera, vamos conhecer o Halloween, uma comemoração que o mundo gosta ou parte dele. Mas veremos também que existem lugares que infelizmente as bruxas, feiticeiros modernos ainda são caçados. Ai ai humanidade, quando vamos evoluir e respeitar o direito do próximo? Antes curtam, comente, compartilhe e se inscrevam também. O Halloween, também conhecido como Dia das Bruxas, tem origem nos antigos festivais celtas, especialmente no Samhain, uma celebração do povo celta que marcava o fim do verão e a chegada do inverno. Esse festival, que data de cerca de 2000 anos atrás, acreditava-se ser o momento em que os mortos podiam visitar o mundo dos vivos. As pessoas usavam fantasias assustadoras para afastar espíritos e faziam fogueiras para proteger as vilas. Essa tradição foi levada para os Estados Unidos no século XIX por imigrantes irlandeses e escoceses, onde se popularizou e evoluiu para o Halloween moderno. Hoje, ele é amplamente celebrado nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Irlanda, e também ganhou popularidade em países como Brasil, México, Japão e Austrália. Como é comemorado em diferentes países? Estados Unidos e Canadá. Crianças e adultos se fantasiam e participam do Trick or Treat, doces ou travessuras, onde as crianças visitam casas pedindo doces. Há também festas temáticas, desfiles e decorações nas casas, geralmente com abóboras esculpidas, as Jack-o'-lanterns. 2. Irlanda e Reino Unido. Como berço das celebrações celtas, o Halloween é tradicional e ainda mantém aspectos do Samhain, com fogueiras e festas temáticas. O Trick or Treat também é popular. 3. México. Embora o Halloween seja conhecido, a celebração principal é o Dia de los Muertos, uma homenagem aos entes falecidos com altares, velas e oferendas. Celebrada com fantasias e máscaras. 4. Brasil. O Halloween tem crescido em popularidade, com festas e eventos em escolas, academias de inglês e algumas comunidades. É mais comemorado em regiões urbanas, onde escolas e empresas promovem eventos temáticos. 5. Japão. É celebrado principalmente em Tóquio e outras grandes cidades com desfiles, festas e fantasias. Como o Japão não tem uma tradição cultural parecida, o Halloween se tornou mais uma festa de fantasia e entretenimento. Hoje a prática da bruxaria moderna é bastante diversificada, com várias tradições e tribos de bruxas. Muitas dessas comunidades compartilham uma valorização pelo ocultismo, pela espiritualidade e pelo respeito à natureza. Embora o Halloween tenha raízes pagãs, as bruxas contemporâneas podem ter visões variadas sobre a comemoração. Aqui estão algumas das principais tradições ou tribos e suas perspectivas sobre o Halloween. Wicanos. Item: quem são? A Wicca é uma religião neopagã fundada no século XX e inspirada em práticas europeias antigas. Muitos wicanos reverenciam a natureza, divindades e os ciclos da terra. Item: visão sobre o Halloween. Para os wicanos, o Samhain 31 de outubro é um dos 8 sabais, ou festivais da roda do ano, sendo uma época para celebrar a transição das estações e honrar os ancestrais. Eles geralmente consideram o Halloween uma adaptação popular de seu sabá, mas podem ver a celebração moderna de forma ambígua, apreciando a popularização da data, mas lamentando sua comercialização. 2. Bruxas tradicionais. Item: quem são? Essas bruxas mantêm práticas e rituais baseados em conhecimentos ancestrais e tradições folclóricas. Podem ou não ter laços com uma religião formal. Item: visão sobre o Halloween. Muitas vezes, o Samhain é considerado sagrado, visto como um momento de meditação e rituais específicos para honrar os mortos. Algumas bruxas tradicionais apoiam a celebração popular, mas preferem um Samhain privado e respeitoso para práticas espirituais mais profundas. 3. Bruxas ecléticas. Item: quem são? Essas bruxas combinam elementos de várias tradições, personalizando suas práticas espirituais. A espiritualidade e os elementos culturais são combinados de forma única, sem seguir estritamente uma tradição. Item: visão sobre o Halloween. Geralmente,
Bruxas ecléticas veem o Halloween como uma oportunidade para integrar simbolismos de várias culturas e costumam gostar de participar das festividades. Usam o momento para explorar temas de magia, reflexão e conexão espiritual, adaptando o Halloween às suas próprias práticas. 4. Bruxas verdes. Item quem são? Estão fortemente ligadas à natureza, plantas, ervas e ecologia. Essa tradição enfoca o uso de elementos naturais e a preservação ambiental em suas práticas. Item visão sobre o Halloween. As bruxas verdes apreciam o Halloween como uma celebração de transição na natureza, com a mudança de estação e o encerramento do ciclo de colheita. Elas podem participar das festividades, mas a data é mais sobre reverência aos ciclos da Terra do que sobre o Halloween em si. 5. Bruxas urbanas. Item quem são? Essas bruxas adaptam suas práticas ao ambiente urbano, usando elementos da cidade e conectando-se com a energia do espaço urbano. Item visão sobre o Halloween. Bruxas urbanas muitas vezes adoram o Halloween pela criatividade e pela oportunidade de trazer a bruxaria ao centro das atenções na cidade. Participam com entusiasmo de eventos e aproveitam o momento para compartilhar suas práticas e desmistificar a bruxaria. 6. Bruxas cósmicas. Item quem são? Elas trabalham com astrologia, astronomia e energias do cosmos. Geralmente têm uma visão espiritual e cósmica das práticas de bruxaria. Item visão sobre o Halloween. As bruxas cósmicas veem o Halloween como uma chance de aproveitar as energias astrais e lunares da época, especialmente se coincide com uma lua cheia ou outra ocasião astrológica relevante. Muitas participam das celebrações, mas podem focar mais nas energias cósmicas do que na tradição do Halloween em si. De modo geral, muitas bruxas gostam do Halloween pela conexão com a cultura popular, mas preferem que seu significado espiritual e histórico seja respeitado, sem a simplificação ou a caricaturização de suas práticas. Infelizmente, em alguns países ainda existem casos de perseguição e até violência contra pessoas acusadas de praticar bruxaria. Embora as caças às bruxas modernas não ocorram em tribunais formais como no passado, práticas acusatórias e violentas persistem em certas regiões, geralmente por questões culturais, superstição e falta de informações. Aqui estão alguns exemplos de lugares onde isso ocorre. 1. Países da África subsaariana. Países como Gana, Tanzânia e Nigéria ainda apresentam casos de perseguição a bruxas. Acredita-se que algumas doenças, mortes ou eventos naturais inesperados sejam resultado de feitiçaria. Pessoas, geralmente mulheres e crianças, são acusadas de bruxaria e sofrem com expulsões, agressões e, em alguns casos, linchamentos. Em Gana, por exemplo, há campos de bruxas, onde mulheres acusadas de bruxaria são isoladas da sociedade. 2. Índia. Em áreas rurais da Índia, particularmente em estados como Jharkhand e Assam, acusações de bruxaria ainda ocorrem. As vítimas, muitas vezes mulheres, são acusadas de trazer má sorte ou doenças às aldeias. Embora existam leis contra essa prática, é difícil aplicá-las em áreas isoladas. 3. Papua Nova Guiné. Algumas comunidades acreditam fortemente na bruxaria como uma causa de morte ou de desastres inexplicáveis. Casos de perseguição e até linchamento são relatados em vilas, e os acusados podem ser tanto homens quanto mulheres, muitas vezes sofrendo violência extrema. 4. Arábia Saudita. A prática de magia ou bruxaria é formalmente proibida no país. Embora o contexto seja diferente das caças às bruxas tradicionais, o governo condena a prática de sorceria e feitiçaria. E existem casos documentados de prisões e punições severas, incluindo pena de morte, de pessoas acusadas de bruxaria. 5. Nepal. Em algumas áreas rurais, especialmente entre grupos mais isolados, a bruxaria é associada a doenças ou eventos negativos. Mulheres, especialmente as mais idosas ou isoladas, podem ser acusadas e expulsas das comunidades ou submetidas a abusos.
Em muitos desses locais, organizações de direitos humanos trabalham para acabar com essas perseguições, mas a erradicação completa é desafiadora, pois as crenças e superstições em torno da bruxaria estão enraizadas nas culturas locais e são difíceis de combater. E ficamos por aqui. Se inscrevam no canal, curta, comente e compartilhe. Temos um vídeo falando sobre Ouija e jogo do copo. Ótima pedida para o dia de Halloween. E feliz Halloween!